early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Quem está feliz aí, diz um amém mais forte. Amém. É bom demais, domingo de manhã, adorarmos o Senhor, recebermos orientação, a presença do Espírito Santo. Isso é um privilégio que o Senhor nos concede, amém? Tem gente que acha difícil vir na igreja. Eu acho difícil não vir na igreja. Quando a gente viaja, às vezes fica de férias, eu sinto uma falta de igreja, que às vezes a gente vai em alguma igreja, na praia, em tantos lugares que a gente já visitou a igreja, por necessidade dessa comunhão, de ouvir a palavra, de sentir a presença de Deus. Isso é bom demais, amém? Então vamos à palavra do Senhor. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, exatamente a narrativa de Ana. Na verdade, nós vamos estudar quase que o capítulo todo, o primeiro capítulo, mas nós vamos ler como introdução o versículo 27. Algum irmão, por favor, acenda a luz aqui da frente. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Amém? Curva a sua cabeça. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra, pela tua presença e por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Mais uma vez eu te peço, Senhor, que tu possa me usar como um instrumento em tuas mãos, Pai. Um instrumento, Senhor, para tocar uma melodia que dê graça, que dê paz, que gera fé nos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos num propósito esse mês, e essa é a última mensagem dessa sequência, que nós estamos falando sobre oração, não é? Falei no primeiro dia sobre o porquê devemos orar. O professor Mateus falou no domingo passado sobre a essência da oração, buscando lá desde a raiz, né, do povo hebreu. E eu hoje já tinha dito que eu iria falar sobre os segredos da oração respondida. Segredos, não é? Porque não é só um, da oração respondida. E eu também não quero subestimar
que somente nessa minha mensagem, ou nesses segredos que eu encontro aqui nesse texto, estejam todos os segredos de uma oração respondida. Mas eu ressaltei 4 para a gente pensar aqui nessa manhã, com a graça de Deus, 4 segredos que podem realmente mudar a sua maneira de orar, a sua maneira de ter as respostas de Deus em oração. Esse texto que nós lemos se trata de uma resposta de oração. Ana orou por um filho, e o versículo que nós lemos, ela diz: por este menino eu orava e Deus atendeu o meu clamor. Aliás, o nome que ela dá ao filho, que é Samuel, não é? Samuel significa pedido a Deus, pedido de oração. Mas também pode ser, num paralelo, entregue a Deus. Nós vamos ver isso mais no final. Então, Samuel foi resposta de oração. Resposta de oração. E a Bíblia está cheia de histórias de homens e de mulheres, desde príncipes até plebeus, gente simples, gente do povo de Israel, gente que não era da comunidade de Israel, que na época era considerado um povo escolhido, que orou a Deus e teve resposta de oração. Alguns surpreendeu até mesmo o próprio Senhor Jesus e nem mesmo era da comunidade de Israel. Como aquela história de um centurião romano que pede para o Senhor uma intervenção de cura para o seu servo e surpreendeu Jesus pela sua fé e teve a sua resposta de oração atendida. Eu acho que a maioria de nós aqui já deve ter tido alguma resposta de oração atendida. Amém? Eu já tive muitas respostas de oração atendida. E também tenho algumas que eu ainda não fui atendida. É importante a gente ressaltar isso. Porque na vida nós não entendemos todas as coisas. Mas a palavra de Deus nos mostra alguns caminhos, e esses sim, revelados na sua palavra, que nós temos que atentar a eles, como esses que nós vamos aprender da vida de Ana. Amém? Diz o texto que Ana era a mulher de um homem chamado Eucana. Eucana, na verdade, ele tinha 2 mulheres. Começa por aí um grande problema. Todo homem que quer ter mais de uma mulher vai ter muitos problemas. Isso foi no passado, isso é no presente, só num contexto diferente da época, né, que nós estamos lendo aqui, né, do povo hebreu, que havia um consentimento que não era a perfeita vontade de Deus, mas era algo que fazia parte da sociedade da época, em que um homem poderia ter mais de uma mulher. Só que tem alguns detalhes interessantes. Ele até podia ter mais de uma mulher, mas não poderia ter a mulher do outro, que é uma coisa completamente diferente, não é? O adultério, não é? Roubar, trair, enganar, mas legalmente ele poderia ter mais de uma mulher. E geralmente aqueles que tinham mais de uma mulher tinham muitos problemas. Deus é sábio, meu querido. Uma só tá bom. Amém? Os homens aí podem dizer um amém? Uma só tá bom, não tá? Hã? Não é possível que você tenha tanto dinheiro assim. Eucana tinha 2 mulheres. Uma chamava Penina e a outra chamava Ana, que é essa que nós vamos abordar, não é? E diz o texto que Penina era uma mulher fértil, e Penina tinha dado filhos e filhas para Eucana. Mas Ana até então era estéril, ela não tinha filhos. E aqui começa o drama de Ana, aqui começa essa história linda dessa mulher que gerou um grande homem de Deus que é Samuel. Ana então vivia neste impasse, porque a cultura da época dizia que uma mulher que não dava filhos ao seu marido, ela era uma mulher amaldiçoada, ela era uma mulher que não tinha a bênção de Deus. Então, além do desejo natural de uma mulher, que é o desejo, né, materno de gerar um filho, que a maioria das mulheres já nasce com isso, ela ainda tinha o preconceito de uma sociedade que a julgava por não gerar filhos. Então começa Ana uma busca incessante do Senhor por uma resposta, não é? E Deus atende o clamor de Ana. Se Deus atendeu o clamor de Ana, eu acho que nós podemos encontrar nesse texto alguns segredos da vida de Ana, que possibilitaram o acesso à graça de Deus, que trouxe uma resposta para a sua vida. 4 coisas eu quero destacar nessa manhã.
Primeira delas, meu querido, se você quer ter resposta de oração na sua vida, arranque toda a raiz de amargura da sua vida. Arranque toda a raiz de amargura da sua vida. Bispo, o que isso tem a ver com resposta de oração? Nesse texto nós vamos encontrar que havia uma grande disputa ali entre a concorrente, a rival, se é que podemos dizer assim, a Penina, que provocava Ana, e toda vez que Ana se propunha a buscar a Deus em oração, Penina vinha e trazia uma contenda. No versículo 7, que está sendo projetado aí, diz o quê? Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Amados, aqui tem um segredo fantástico que nós precisamos absorver. Aliás, esses 4 pontos que nós vamos pensar aqui nessa manhã, se você tiver como anotar, mas depois essa mensagem, ela vai para o YouTube, você pode depois, com mais calma na sua casa, anotar esses pontos, porque eu creio que são princípios fundamentais para o relacionamento com Deus. Tirar a amargura do coração. Pensem comigo, gente, Ana tinha um propósito de buscar o Senhor. Toda vez, uma vez por ano, eles iam a este lugar a fim de oferecer sacrifício, que era a cultura da época, e buscar ali a presença de Deus. O sacerdote intercedia, o sacerdote oferecia o animal como sacrifício, era o culto deles. Era um momento especial, e um momento em que eles se dedicavam muito para estarem ali fazer os seus pedidos, fazer as suas súplicas. E Ana, ano após ano, Ana fazia este mesmo percurso, juntamente com sua família. E quando chegava exatamente o tempo dela receber aquilo do Senhor, o inimigo colocava alguém para trazer o quê? Uma discórdia, uma contenda, para provocar no coração de Ana uma raiva, uma amargura na alma. E este é um ponto fundamental, meu querido. Nós temos que estar muito atento como está o nosso coração. Porque a palavra de Deus nos alerta muito seriamente que se nós permitirmos que raízes de amargura sejam instaladas na nossa alma, nós vamos bloquear este canal de comunicação e de resposta entre nós e o nosso Deus. O escritor de Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, está sendo projetado aqui, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E essa é a tática que o inimigo sempre usou, desde o início, e continua usando. E ele continua usando porque é uma arma que tem, infelizmente, dado resultado. Infelizmente tem dado resultado. Brigas, contendas que provocam raízes de amargura na alma e, como diz o escritor de Hebreu, contamina. É como uma erva daninha, é como uma planta venenosa, que ao ser ingerida ou permitir que as raízes cresçam, ela vai contaminar a sua vida e vai te impedir de receber o que Deus tem para você. Bispo, mas por que se eu estou contaminando a minha vida? É a minha vida, não estou prejudicando ninguém, eu que estou com a raiva. Por que as minhas orações são impedidas? Porque Jesus disse exatamente isso, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. A oração do Pai Nosso é uma oração muito inteligente, um modelo que Jesus deixou, que na verdade dá uma carta branca a Deus. Você já parou para pensar? Você está dizendo, Senhor, o Senhor me perdoe, pode me perdoar, da mesma maneira com que eu tenho perdoado o meu irmão. Você está dizendo para Deus agir conforme você age para com o teu irmão. E aí fica sempre aquela questão muito séria. Como é que você tem perdoado o seu irmão? Se é que tem perdoado o seu irmão. Porque Deus vai responder conforme você responde aos outros. Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se você vem trazer uma oferta ao altar, mas na caminhada, você está aí atrás,
Aí você veio trazer a sua oferta aqui. Aí na vinda para cá você se lembrou que você está em desacordo, em desavença com algum irmão. Alguma situação não foi resolvida. Jesus falou assim, se você vem no caminho de trazer a sua oferta e se lembra que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a sua oferta. Vai e reconcilia com o teu irmão e só depois traga a sua oferta na presença de Deus. Por quê? Porque se você oferta, se você louva, se você ora, mas você tem uma questão não resolvida, uma contenda, uma amargura na alma, tudo isso não terá efeito nenhum. Porque a condição é clara, Deus atende você conforme você também tem misericórdia do teu irmão. Tem misericórdia do teu irmão. Amados, e são inúmeros casos nas nossas vidas cotidianas que nós percebemos essa artimanha do inimigo. Você está numa campanha séria, você está num propósito sério de buscar uma resposta de Deus para um clamor seu. E aí quando você está quase rompendo em fé, quando você está quase chegando num lugar que eu vou te mostrar até o final dessa mensagem, o diabo lança alguém para te provocar. Às vezes é alguém no trânsito, às vezes é alguém em casa. Essa mulher era uma parente, podemos dizer, e ela se torna uma rival. Diz o texto, a sua rival. O inimigo vai tentar entulhar o seu coração. Mas, amados, não importa, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Aquilo que as pessoas querem colocar sobre você. O que importa é se você vai receber e aceitar isso ou não. Somos nós que determinamos isso. O diabo vem com artimanha, com insulto, com briga, com contenda, e você tem que ter a visão espiritual correta. Ei, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero esse lixo que você quer colocar. Eu não aceito esse presente que você está me dando. Pode levar embora. É no trânsito. Às vezes nós perdemos a calma no trânsito. Hã? Quem já perdeu calma no trânsito? Hã? Aí saem algumas palavras doces. E o pior, que quando saem essas palavras doces numa contenda de trânsito, você nem tem mais condição de reconciliar com essa pessoa. Ela já foi embora. E você ficou com aquele sentimento amargo na alma. Para que isso? O diabo sabe dessa artimanha e ele tenta, muitas vezes, exatamente provocar em nós esse sentimento natural e humano de ira, de raiva, e com isso a tua vida fica impedida, bloqueada. Nós perdemos o que Deus tem para nós, porque não entendemos essa questão tão importante da palavra de Deus. Nós temos que aprender a perdoar o próximo. Nós temos que aprender a viver verdadeiramente o que Jesus falou. Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Se eu e você aprendemos a negar a si mesmo, nós teremos poucas confusões com outras pessoas. A maioria das nossas contendas e que causa amargura de alma é por orgulho, meu querido. É por amor próprio. Ah, ele me ofendeu. Ah, ela me machucou. Mas você está morto, meu irmão. Morto não sente dor. Se você entregou verdadeiramente tua vida a Cristo, e esse é o morrer diário, a tua vida pertence a Ele, não tem mais ofensa, não tem mais dor neste ego, a tua vida pertence a Cristo, você é dele, para a glória dele, amém? É a única maneira que nós vamos conseguir vencer esse egoísmo natural, decorrente da queda humana. Ele está presente nas mínimas situações da nossa vida. Um orgulho de não reconhecer, um orgulho de querer ter a razão. Eu ouvi alguém dizer, é melhor ter paz do que ter razão. Isso é bem certo, principalmente em relacionamento. É melhor ter paz do que razão, meu querido. Você vai brigar horas e horas para ter razão? Escolha ter paz. Escolha deixar para lá. Escolha não querer este entulho que o diabo tenta colocar em nossas vidas, porque isso pode impedir as suas orações. Diz o texto que toda vez que Ana ia, Penina a provocava, todas as vezes. Quem sabe este milagre de Ana poderia ter vindo antes.
mas ela não conseguiu reagir a essas provocações de maneira positiva. Estou conjecturando, o texto não diz, mas o texto diz que o milagre não havia chegado até então. E o texto afirma que Penina trabalhava contra isso até então. Portanto, meu querido, se você tem pressa de resposta, alargue a tua alma. Deixa para lá, meu querido. Coloca Cristo verdadeiramente como Senhor. Você morreu para Cristo. Deixa de besteira, deixa de orgulho, deixa de mimimi. Ai, me magoaram. Ai, me falaram isso. Ai, pisaram no meu pé. Isso é tudo artimanha do diabo. Isso é tudo artimanha do diabo. Olha para o teu irmão com misericórdia. Ele é como você. Erra todo dia como você. Posso ouvir um amém? Aleluia. Portanto, esteja atento a isso. Vai acontecer diariamente sobre as nossas vidas. Ele vai querer colocar entulho. Ele vai levantar pessoas para te provocar. Esteja num patamar espiritual e não aceite isso em nome de Jesus. Ana não revidou. Ana não diz nenhuma resposta, simplesmente ela chora com uma dor na alma. Mas aí eu descubro uma segunda coisa muito importante, para você, segredo para você ter orações respondidas. Coloque aí, respeite as autoridades constituídas por Deus. Respeite as autoridades constituídas por Deus. Ana tinha duas autoridades na vida dela ali, o seu marido, que era o cabeça do lar, e o sacerdote. Duas autoridades, autoridade espiritual e autoridade no lar. E o inimigo sabia que Ana estava prestes a receber a sua promessa. E ele usa o marido dela, e ele usa aquele que nós nunca poderíamos pensar que poderia ser usado pelo diabo, o sacerdote, numa infelicidade, num julgamento precipitado. Vamos ler o que o marido fala para ela. Versículo de número 8. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha, conhecendo um pouco as mulheres, né, porque eu sou casado e conheço a minha, eu acredito que Elcana errou feio aqui. Eu acredito que esse marido aqui pisou na bola. Ela estava frustrada com um desejo da sua alma, ela queria ter um filho. Ela vinha buscando isso no Senhor durante anos. Durante anos. Elcana, diante desse quadro, dessa tristeza, dessa angústia de alma dela, ele fala assim: eu não sou melhor que 10 filhos para você. Eu não sou o cara na sua vida, eu não sou o seu maridão, eu não sou o suficiente. Eu tento imaginar a cabeça de Ana, né? Você não entendeu nada, Elcana. Você não entende nada de mulher, Elcana. Tem coisas, Elcana, que não é só o marido que vai suprir, é desejos da alma, é da essência do meu ser. Eu sou mulher, eu quero ser mãe, né? Penso eu que ela pensou tudo isso. Elcana errou feio. Mas você não vê Ana reagindo à autoridade do seu esposo. Pelo contrário, se você continuar lendo, quando nós vamos continuar a ler, ela vai e entra em oração. Ela entra em oração. Mulheres, não tenham raiva de mim neste momento. Mas a Bíblia é clara que o marido é o cabeça do lar. Ele é a autoridade maior dentro de um lar, é o esposo. Eu não concordo com isso. Não tem problema, não vai mudar. É instituído por Deus. Deus determinou que o homem fosse a autoridade maior na casa, o cabeça. Portanto, nós temos que aprender a respeitar a autoridade. Filhos, né, os jovens que sempre sentam lá em cima. Pai e mãe é autoridade sobre vocês. Respeitar a autoridade paterna e materna vai trazer bênção na vida de vocês. Aliás, o primeiro mandamento, com promessa, falando para os filhos, é exatamente isso. Honrar pai e mãe para que tenham longos dias de vida sobre a terra. E o contrário é verdadeiro. Quem não honra, terão menos dias de vida sobre a terra. Mas, irmãs em Cristo,
não se sintam ofendidas por saberem que o cabeça é o marido. Porque a incumbência que foi dada para o marido como cabeça é bem maior do que para a mulher. Bem maior para a mulher. A mulher, está escrito lá, Paulo dando a sua carta aos Efésios, do capítulo 5, mulher, sede submissa aos vossos esposos. Aí depois fala os esposos, né? Fala, vós homens, maridos, né? Amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. O nosso papel é bem mais difícil. Porque o nosso papel, ele pode nos levar, ou deveria nos levar a um amor tal, que seria um amor sacrificial. Cristo morreu pela igreja. E o apóstolo Paulo fala, vós, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo morre pela igreja. Nós, homens, temos que até morrer pela nossa família e pela nossa esposa. A nossa responsabilidade é maior. Agora, a posição de autoridade foi dada por Deus. E essa autoridade, dentro dos princípios de Deus, ela não sufoca, ela não maltrata, ela não constrange. Ter um marido, um servo de Deus, que é autoridade no lar, segundo a palavra de Deus, é a melhor coisa do mundo, porque ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Minha irmã, você vai ser muito abençoada. Posso ouvir um amém das irmãs? Vai ser muito abençoada. Naquela cultura, principalmente, o marido era quase que um senhor absoluto. E ele fala essa besteira, eu sou melhor do que 10 filhos para você. E Ana entende a autoridade do marido e não responde nada. Não responde nada. Respeite a autoridade constituída por Deus. Segunda provocação que o diabo faz, exatamente como eu já disse, vindo de alguém que deveria ser inspiração, consolação, sabedoria, era o sacerdote Eli. O sacerdote estava ali no templo, e Ana então se põe a orar. Eu vou ter que ler para você entender o contexto. Versículo 13. Olha que coisa interessante, meu querido, como o diabo age para impedir você de alcançar as respostas de orações. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Eli era o sacerdote. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Vamos dar uma pausa aqui. Gente, que história pesada. Além da provocação da rival, além do marido que naquele momento não teve sabedoria nenhuma, além da angústia da alma, a hora que ela se lança para buscar a Deus em oração, o sacerdote vem e fala, mulher, você está embriagada logo cedo? Abandona o vinho. Oh, meu pai, qualquer um na sua natureza carnal poderia ali perder a calma. Fala, você deve estar brincando comigo, não está não? Hã? A frase que a gente usa bastante. Você deve estar brincando comigo. Mas Ana tem uma sensibilidade que trouxe resposta à oração. Ana entendia princípio de autoridade. Eli, sacerdote, era autoridade espiritual no momento. Então nós temos autoridades constituídas por Deus. E a autoridade espiritual na igreja também é autoridade constituída por Deus. O pastor da tua igreja é uma autoridade espiritual constituída por Deus. E apesar do pastor errar, como é o caso de Eli, não cabe a você desrespeitar a autoridade constituída por Deus. E quando eu digo desrespeitar, eu não estou dizendo que não pode ter diálogo, que não pode sentar, que não pode conversar, que não pode questionar. Não estou dizendo que os homens espirituais são intocáveis, não. Todos nós somos sacerdotes, todos nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e Cristo é o nosso pastor supremo. Mas, contudo, entretanto, continua estabelecida a autoridade sobre a terra. E o pastor é uma autoridade sobre a sua vida. Ah, bispo, mas o pastor da minha igreja, o bispo da minha igreja, o padre da minha paróquia, desviou-se completamente do evangelho. Eu estou sabendo que ele agora é um adúltero, eu estou sabendo que ele está fazendo coisas erradas. Por isso eu estou me rebelando contra ele. Não.
Por isso você deve sentar com ele e se desligar dessa autoridade. Mas você não pode se levantar contra a autoridade. Amados, nessa minha caminhada cristã, que já tem aí os seus 30 anos e pouco, eu já vi muita família colher muita coisa ruim, porque eu sei, eu vi, não estou falando de coisa que eu vi falar, eu vi, que no almoço, almoçava a família do pastor, aí no jantar, jantava a família do pastor. Sabe o que eu estou dizendo? Aquela conversa familiar, vai sentar com família, porque o pastor é isso, o pastor é aquilo, você viu a mulher do pastor, você viu a família do pastor, e a intriga, a contenda, a difamação gerada dentro de lares, a respeito de autoridade espiritual. Eu já vi muito caso de pessoas fazendo reuniões secretas para falar mal, ou levantar uma rebelião contra a autoridade da igreja. E eu sei muito bem como estão as casas dessas pessoas hoje. Porque diz a palavra de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. É muito séria a questão de autoridade espiritual, meu querido. Ana poderia pôr tudo a perder se não tivesse discernimento de quem estava sobre ela. E olha como ela responde. Versículo de número 15, Ana responde a essa acusação do profeta. Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Apesar dele ter dado um diagnóstico errado, ter julgado Ana, a resposta dela foi: não, meu Senhor. Você está me entendendo, meu querido? Posso ouvir um amém? Ou está duro demais? Está não, meu querido. Deus sabe o que faz. Eu vou dizer uma coisa aqui, que até mesmo Jesus respeitou a autoridade constituída na terra. Essa é teologia minha agora, hein? Jesus, quando veio, Senhor dos senhores, o Deus que se fez carne, ele vai até João Batista para ser batizado. Lembra desse episódio? João Batista olha para Jesus e fala, assim na nossa tradução, está de brincadeira, né? Você vai querer que eu te batize? Eu não sirvo nem para amarrar a sandália do seu pé. Foi isso que João Batista disse. A resposta de Jesus foi: convém que seja assim neste momento. João Batista era o profeta instituído por Deus, que veio antes de Cristo, a fim de preparar o caminho para o Salvador. E Jesus reconhece a autoridade de João Batista e fala: vai ser assim por enquanto, eu vou passar pelo seu batismo nas águas. Respeite a autoridade constituída, meu querido. Até mesmo as nossas autoridades políticas, que muitas vezes nos levam a irar-se, não é? A irar-se. Mas é melhor deixar que Deus faça a justiça. É melhor deixar que Deus faça a justiça. Amém? Ah lá, até uma pediu para Deus pesar a mão. Pedir para Deus pesar a mão é macumba gospel. É macumba gospel, né? Pesa a mão, né? Tem que pedir para Deus pôr a mão no sentido de mudar a situação com graça e com misericórdia. Respeite a autoridade constituída. A Bíblia fala de um homem de Deus chamado Davi no Antigo Testamento, que é um dos poucos que foi dito acerca dele. O próprio Deus disse que era um homem segundo o coração de Deus. Olha, você ser chamado de um homem segundo o coração de Deus é uma coisa fantástica, sim ou não? Este homem Davi, apesar de ser humano e ter cometido muitos erros, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. Houve um momento na vida dele que o rei Saul, a autoridade da época, o rei Saul, perseguia ele de forma injusta. Ele não fez nada contra o rei, absolutamente nada, ele só fez o bem para aquele homem, e aquele homem buscava ele para matar. Certa vez ele se escondeu numa caverna, e este rei estava perseguindo ele, parou e entrou nessa caverna para fazer as suas necessidades. É, bem isso mesmo, querido. A Bíblia narra exatamente.
E ele entra para fazer as suas necessidades. Não sabemos se era número 1 ou número 2. Mas ele entrou ali. E o rei Davi, com seu exército, estava mais no fundo da caverna. Quando os soldados viram que o rei Saul estava ali, completamente indefeso, falou assim para Davi: este é o dia que o Senhor disse que daria o seu inimigo na sua mão. Olha só, usou até de certa forma da palavra de Deus, porque havia muitos salmos, muitas palavras proféticas quanto a isso. Davi foi, pegou a sua espada, chegou pertinho de Saul que estava ali, cortou um pedaço da orla do manto dele, cortou, e voltou para dentro da caverna. Saul saiu, terminou as suas coisas, saiu. Quando ele estava já longe, Davi gritou para ele: Saul, Deus te entregou você na minha mão, olha aí a manta sua, olha o pedaço que eu cortei, e eu não tirei a sua vida. E Davi disse o seguinte: eu não tocarei no ungido do Senhor. Tinha tudo para fazer, meu querido. Aprenda a respeitar a autoridade constituída, para você ter resposta de oração. Amém? Terceira coisa que eu aprendo com essa mulher fantástica, Ana: seja perseverante na oração. Seja perseverante na oração. O mesmo versículo 7 diz que isso acontecia ano após ano. Isso acontecia ano após ano. Quanto tempo Ana orou por um filho? Não sabemos. Mas se a sua concorrente, a sua mulher do seu esposo, a Penina, disse que ela tinha dado a ele filhos e filhas, então tem passado um bom tempo dessa história, não é? Quem sabe 10 anos, não sabemos. Mas sabemos que ano após ano, Ana subia e invocava o nome do Senhor e clamava, pedindo o seu milagre, pedindo resposta ao seu clamor. A oração tem que ser perseverante, meu querido. Jesus ensinou sobre a necessidade de sermos perseverantes na oração. Eu já citei e cito novamente Lucas 18, versículo 1. Quando Jesus expõe uma parábola da viúva insistente que vai ter com um juiz iníquo. Para quem não conhece a história, a viúva tinha uma causa para ser julgada, e o juiz que julgava a causa era alguém que não temia Deus, que não respeitava ninguém, era conhecido como um juiz iníquo. E essa mulher ia na casa dele e pedia justiça. Ia hoje, ia amanhã, ia depois, e continuava insistindo, até que esse juiz diz assim: olha, eu não temo a Deus, não amo pessoa nenhuma, mas para que essa mulher pare de insistir e de me perturbar, eu vou fazer justiça a ela. Jesus contou essa parábola, e no versículo 1 ele diz o motivo. Contou-lhes a parábola para explicar o dever de orar sempre, e nunca desistir. Mas essa parábola não é uma parábola de assimilação. Jesus não está comparando Deus com o juiz iníquo, é o contrário, é o oposto. Então Jesus disse: esse juiz iníquo atendeu porque ela insistiu, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará todas as coisas que vos pedirem. Amém, igreja? Por que devemos perseverar em oração? Porque nós não conhecemos os porquês de tudo. Por que eu ainda não tive a resposta da minha oração? Pode ser algum desses pontos que eu tenho falhado, mas pode ser alguma coisa que eu desconheço. E as coisas que nós desconhecemos, nós não podemos deixar de continuar a buscar e a orar. Deixa eu te dar um exemplo bem claro, olha que coisa linda. Falei de João Batista, não falei? Isabel era a mãe de João Batista, e seu esposo era Zacarias. Eles oraram a vida toda para ter um filho, e não tiveram. Na velhice, um anjo vem para Zacarias e fala assim: você terá um filho, tua mulher vai ficar grávida e você terá um filho. Ele achou o cúmulo, que ele até começou a rir, e o anjo mandou ele ficar quieto, ele ficou sem falar até nascer o filho. Pensa comigo um segundo. João Batista foi o precursor da vinda de Cristo. João Batista teria que vir antes de Jesus para preparar o caminho. Por isso que nós temos que persistir em oração. Quando Zacarias e Isabel oravam pelo filho, não receberam resposta. Por quê? Porque havia um propósito de Deus deste menino nascer
antes da vinda de Jesus, no mesmo tempo. Portanto, são as coisas que nós desconhecemos nesse universo todo, o porquê que ainda não recebemos. Se eles tivessem desistido, talvez perderiam a bênção. Mas João Batista nasce no tempo determinado por Deus, porque Jesus nasceu no tempo determinado por Deus, e essa resposta de oração demorou porque tinha um propósito divino no tempo de Deus. Você está me entendendo, meu querido? Amém? Persevere em oração. Ai, bispo, eu já oro tantos anos por uma coisa. Continue orando. Tem coisas que eu oro há 30 anos e ainda não tenho. E tem outras que eu oro numa noite e no outro dia eu recebo. Nós não entendemos todas as coisas, mas quem persevera em oração é gente de fé. Quando Jesus termina de falar deste episódio de Lucas 18:1, ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Portanto, fé também é persistir mesmo ainda não tendo alcançado. Isso também é fé. Fé também é aquela fé extraordinária que rompe no primeiro dia e que recebe o milagre na hora, também é fé. Mas ainda que você não recebeu, perseverar é fé, meu querido. Não desista. Ana não desistiu, Ana perseverou. Deus é contigo, Deus se agrada de gente que persevera e não desiste. Posso ouvir um amém? Aleluia. Quarta coisa que eu aprendo para ter uma resposta de oração: creia, Deus responde oração. Creia, meu querido, tenha fé, porque Deus responde oração. A Bíblia está repleta de casos, e a nossa vida cotidiana, não só os personagens bíblicos, mas a vida presente está repleta de histórias e testemunhos de pessoas que tiveram respostas das suas orações. Deus responde orações, mas tem que ter fé. A fé, meu querido, é um instrumento necessário para recebermos qualquer coisa de Deus. Tiago, capítulo 1, está aí na tela, versículos 5 ao 7, olha o que diz o apóstolo Tiago: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Primeiro ele começa falando de um pedido específico, que é sobre sabedoria. Depois ele chega na questão da fé, que é necessário. E depois ele conclui que sem a fé, nós não recebemos coisa alguma. Coisa alguma. Ana, meu querido, teve fé. Ana se baseou nas histórias dos seus antepassados, na história de Abraão, que também a sua esposa era estéril, e Deus deu a ela um filho. Aliás, a história de Israel é repleta de mulheres estéreis, e que Deus fez milagre, não é? Isaac depois casa com Rebeca, Rebeca também era estéril, e ele precisou orar e guerrear com Deus, insistência de oração, e Deus ouviu o seu clamor. Ana provavelmente conhecia a história hebraica do seu próprio povo, porque era passado de geração em geração, e Ana foi se alimentando da fé, Ana foi se alimentando da fé, até que o seu milagre chegou. Sabe, amados, isso é difícil até mesmo de explicar, mas há um momento, na oração, que acontece o romper da fé, acontece o romper da fé. É um momento que você sente que foi gerada uma fé e que o seu milagre vai chegar. Você tem uma certeza absoluta que aquilo vai acontecer. E isso aconteceu exatamente neste momento com Ana. Acompanha comigo o versículo de número 18. Depois então que Eli dá a bênção para ela, ele responde: vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Isso está no 17. Então ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, ela comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Sabe o que aconteceu com Ana?
É este milagre da fé que é inexplicável, meu querido. Num momento, num determinado tempo, que você está numa busca por algo, e você sente invadir o seu coração a fé necessária. Alguns escritores e teólogos chamam isso de o romper da fé. É um momento em que verdadeiramente você sente que você foi ouvido e que terá a resposta. Quando isso acontece, meu querido, o pranto é coisa do passado. O choro é coisa do passado. O semblante de Ana muda. Ela já se come e se alimenta e se alegra no Senhor, porque ela tem a certeza de que o seu milagre foi gerado. O nosso milagre é gerado em fé. Bispo, eu não tenho tanta fé como o Gabriel leu aqui no começo deste culto hoje. Daquele pai que falou, eu creio, Senhor, mas me ajude na minha pequena fé. Talvez realmente essa seja uma realidade nossa. Nós acreditamos, mas nos falta aquela fé que rompe. Sabe quando essa fé vai surgir? Quando você não desistir do seu objetivo. Quando você fechar com Deus em oração todos os dias, até que essa fé rompe e o milagre chega em nome de Jesus. Certa vez, uma mulher tocou em Jesus, e Jesus parou a multidão e falou, alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos falaram assim, Jesus, tem um monte de gente aqui, tem cotovelo para todo lado, todo mundo se esbarrando. Ele falou, não, você não está entendendo. Alguém me tocou e saiu de mim virtude. Sabe o que ele estava dizendo? Alguém me tocou com essa fé que abre os céus, essa fé que traz o milagre. Essa fé que rompe o casulo. Você consegue entender isso, meu querido? Tudo na palavra de Deus, todas as nossas bênçãos que estão em Cristo Jesus, só podem ser tocadas e vividas pela fé. Até mesmo a nossa salvação. A salvação não é por obras, a salvação é pela graça de Deus e misericórdia. Sim, o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. Todos os milagres que Jesus operou em terra tinham o ingrediente de fé. Aquele que buscou tinha fé, aquele que levou tinha fé em algum ponto para que o milagre aconteça, meu querido. Fé é crer que Deus responde a sua oração. Fé é crer que o impossível, o invisível, pode se tornar real pelo poder de Deus em nossas vidas. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Ana viveu este milagre, porque Ana soube não guardar amargura na alma, porque Ana teve discernimento em respeitar a autoridade constituída, porque Ana não desistiu, indo de ano em ano e continuando no seu clamor, e porque Ana rompeu em fé, porque Ana sentiu a fé invadir o seu coração. E se você ler o versículo 19, diz assim, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Ela estava convicta, agora era só agradecer, agora era só louvar a Deus, ela tinha certeza, o Senhor ouviu o meu clamor. Tenha fé, meu querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Ai, bispo, ainda não consigo. Continue perseverando, continue orando, continue buscando, e quando você menos esperar, vai romper na sua vida uma sensação de fé, um sentimento interior, e você vai adorar a Deus, e a bênção chegará na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Eu tinha pedido para a Carla cantar uma canção de oração, mas mudei agora. Canta aquela terceira música que Jesus tocou. Vem cá, Gabriel. Vamos ser tocados pelo Senhor aqui hoje, nessa manhã. Amém? Quem sabe o seu milagre pode acontecer hoje. Quem sabe você precisava e estava faltando somente a bênção da autoridade sobre a sua vida. A bênção do seu esposo, a bênção do seu pai, a bênção do seu pastor. Quem sabe nessa hora Jesus pode tocar o seu coração e você vai romper em fé em nome de Jesus. Enquanto eles se preparam aqui, eu vou ler um testemunho. Eu
tenho um devocional aqui no meu celular, um devocional de oração. Eu compartilhei isso aqui na reunião de oração na quinta-feira, sobre a história de um homem chamado Ernest Baxter. Ele foi um evangelista no século XIX, um evangelista canadense, que fez uma grande obra para o reino de Deus. Multidões se aglomeravam para ouvir Ernest Baxter pregar o evangelho. E a história dele, uma das histórias que consta aqui na sua biografia, que quando ele era garoto, ele passava na ponta dos pés pelo quarto de sua avó, e via a luz acesa do quarto dela brilhando sobre a porta, e sabia que ela estava de joelhos, orando por ele. Baxter foi radicalmente salvo, e se tornou um pregador. Deus o usou poderosamente em sinais, maravilhas e milagres. Nas manhãs de domingo, milhares de pessoas frequentavam sua igreja, e sua avó sentava-se logo ali na primeira fileira. Sua cabeça ficava curvada, e ela orava por Baxter durante a pregação dele. Muitos anos depois, quando ela faleceu, Baxter ficou despedaçado. Ele a amava tanto. Baxter subiu no púlpito na manhã do domingo seguinte à sua morte. Ele abriu a sua Bíblia e olhou na direção de onde a sua avó costumava sentar. Então ele abaixou a sua cabeça e chorou. E percebeu que ele sempre pensou ter recebido de Deus o dom da pregação, mas subitamente ele percebeu que era por conta das orações da sua avó. Ela não estava mais lá. Naquele momento, uma senhora idosa se levantou no fundo da igreja e gritou: pastor, eu serei a sua avó. E ela correu à frente, sentou-se no assento vazio e começou a orar. E Baxter começou a pregar. Aleluia! Deus responde orações. Talvez você está aqui hoje porque alguém dobrou os joelhos e tem orado por você. E Deus respondeu e te trouxe aqui e quer te tocar nessa manhã. Assim como um dia, quando eu tinha 22 anos, Ele me tocou. E a sua paz invadiu meu coração. E eu nunca mais fui o mesmo homem desde então. Vamos adorar a Deus. Entre na presença dEle, meu querido. Está cedo ainda. Aleluia. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Peça para Jesus te tocar agora. Basta que me toques. Toca, Espírito Santo. Pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus,
Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Eu não sei qual é o seu clamor, qual é o seu pedido, qual é a sua oração, mas eu sei que Deus responde a oração. Feche os seus olhos, clame ao Senhor mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, estamos reunidos em Teu nome, Pai. E Tu sabes e conheces o desejo do coração de cada um, mas Tu sabes, Senhor, aquele pedido, aquele clamor que tem trazido, Senhor, essa pessoa na Tua presença, nas madrugadas, nos dias, nas noites. Pai, atende este clamor. Senhor, responde essa súplica da Tua serva. Pai, que a fé que traz o impossível, Senhor, visita agora os nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Toca, Jesus. Tocou-me, Jesus tocou-me, De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Tem um último detalhe da vida de Ana, que eu acho que é tão importante. Ana tinha plena consciência de que o Deus que abençoa é maior do que a bênção. E essa resposta que ela teve de oração, que foi Samuel, ela entregou a Deus e consagrou aquele menino e se tornou profeta e sacerdote do Senhor. Se o que você pede a Deus, se Ele te pedir de volta, você teria coragem de dar? Se você tem coragem de devolver aquilo que Deus te dá, é porque Deus é maior do que a bênção na sua vida. E você está muito perto de receber resposta da sua oração. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Livrou-me da escuridão. Pega a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo.